Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós faremos uma aula única que o assunto ele acaba sendo bem tranquilo, ele não é um assunto que demanda muito cuidado para a gente analisar parte por parte, igual os outros capítulos onde nós trabalhamos aulas partidas, né? Aulas onde tinha mais aspectos, onde nós conversávamos sobre cada tópico separadamente. Nós vamos começar com o último capítulo do nosso livro 4. Isso mesmo, meus queridos. Se você acompanhou até aqui o nosso cursinho, o nosso conteúdo programático desde o primeiro capítulo, eu queria agradecer a você pela paciência, agradecer também a fidelidade, estando aqui com a gente, né? Se você está vendo esse vídeo em um outro ano, em uma outra época diferente aqui do que nós estamos da pandemia, eu queria agradecer a você que está aqui assistindo, que está acompanhando as aulas, porque isso tudo é uma nova mudança, são novos tempos, o tempo de pandemia mudou a forma como nós vemos e ensinamos as coisas, principalmente à distância. E eu queria agradecer a todos vocês aí pela paciência, pela perseverança, por todo esse acompanhamento também que vocês fizeram, seja mandando dúvidas, qualquer tipo de coisa, os comentários, os feedbacks durante as aulas, eu queria agradecer, porque isso foi de extrema importância para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional também, porque montar aulas online, montar aulas nesse sistema novo, onde nós estávamos, principalmente eu estava acostumado ao sistema onde nós tínhamos aulas presenciais, é uma nova jornada, é tudo diferente e o apoio de vocês aqui é importante em cima disso. E eu espero que de alguma forma a gente tenha contribuído para o crescimento profissional de vocês, assim, seja entrando numa faculdade, passando em algum concurso público. A gente está aqui para isso, porque essa é a função do professor. E o conteúdo ele tem que ser disponibilizado para todas as redes, porque você não pode vender o conhecimento. O conhecimento ele tem que ser para todos, tá bom? Nesse capítulo 11 da frente 1 de mecânica, nós falamos sobre impulso, quantidade de movimento, colisões e o centro de massa e a análise dimensional, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o impulso ele é uma grandeza que relaciona a força aplicada em um corpo com o respectivo intervalo de tempo de aplicação dessa força. Ele tem a seguinte descrição de forma de equação. O impulso, ele é o I aqui, ele vai ser igual a força vezes o tempo. Percebam que a força ela é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. O tempo é uma grandeza escalar. O produto desses dois que geram o impulso irá gerar uma outra grandeza vetorial que é chamada do impulso. Tanto que nós temos aqui o impulso, ele é uma grandeza vetorial. Ou seja, ele precisa de intensidade, que seria o módulo, direção e sentido para ele ser determinado. Então, são outras coisas que a gente tem que relembrar disso daqui. Se você não lembra a concepção de vetor, volta lá no nosso canal que a gente tem um vídeo explicando exatamente o que seria o vetor, as condições para você construir um vetor certinho para você, tá bom? Então nós temos que o I é o nosso impulso, nós temos aqui que o I é equivalente ao impulso, o F é equivalente à força e o ΔT é o intervalo de tempo. Lembrando que esse delta aqui, esse triângulo, ele se chama delta, que significa variação do tempo. O impulso, nós podemos definir ele aqui que ao empurrarmos um carro, se a gente tem como exemplo aqui, quanto maior a força de intensidade, quanto maior a intensidade da força e o tempo que nós atuamos com essa força, maior será o impulso aplicado no carro, visto que eles são diretamente proporcionais. Como assim diretamente proporcionais? Se eu cresço a força e quanto maior o tempo, logo o meu impulso ele será maior também. Então nós temos aqui o nosso bonequinho, onde ele faz o movimento, né? Vou até voltar aqui. Ele faz o movimento dele, ele tem uma força aplicando para a direita, o carro vai desenvolver uma velocidade, vai ganhar velocidade junto com a aceleração. E nós temos aqui outro comentário, onde o impulso ele possui a mesma direção e sentido que a força de aplicação. Então já existem duas etapas que precisamos construir no vetor, cedidas
pela própria construção do que seria o impulso. Então, o impulso ele possui a mesma direção e sentido que a força de aplicação. Se a força está no sentido para a direita, né, e a direção para a direita também, a direção na horizontal e o sentido para a direita, sabemos que o impulso também será na horizontal e na direita. Tá bom? Aqui nós temos algumas curiosidades sobre o impulso, né? Os canhões de longo alcance, como nós temos aqui aqueles vistos na Guerra Civil Americana, nas minisséries, onde nós temos no Netflix com aquelas séries históricas de guerra, nós vemos vários tipos desses canhões. E às vezes você se pergunta do porquê deles serem tão grandes. Aqui tem a descrição do porquê deles serem grandes. Os canhões de longo alcance, eles possuem canos compridos, pois quanto mais longo ele for, ou seja, quanto maior for o cano, maior será a velocidade de saída da bala. Isso aí ocorre, pessoal, porque a força aplicada nesse projétil, ou seja, na bala de canhão, durante a explosão da pólvora, que está sendo aqui onde acontece, ela atua nele por um tempo maior, por conta dessa construção do cano. Logo, vai aumentar o impulso exercido no projétil e isso vai aumentar também a velocidade dele. E a gente tem essa mesma situação ocorrendo com os rifles e os revólveres que nós temos aí na atualidade. Você pode perceber que quando é um rifle de ação, uma sniper, uma carabina, qualquer tipo de arma que se diferencie de uma pistola, você nota que a distância percorrida pela bala é maior justamente por conta do impulso que está causando o maior tempo de interação da bala dentro do cano com a pólvora. Tá bom? A partir disso, nós temos que, para calcular o impulso, quando o exercício ou algum tipo de problema te fornece um gráfico, você não precisa ter medo, não precisa achar que é o fim do mundo. Porque a intensidade do impulso, quando você tem um gráfico de força por tempo, ela pode ser calculada através da área desse gráfico. Ou seja, nós temos a curva, nós temos a reta aqui nesse caso, a área embaixo desse intervalo de tempo de T1, T2 vai ser vai ser numericamente igual à área, o impulso será numericamente igual à área desse gráfico, tá bom? A partir disso, nós entramos no momento, na quantidade de movimento ou momento linear. E aqui a gente tem uma primeira indagação, a indagação principal. Suponhamos que a gente tem um caminhão, e nós temos o nosso carrinho aqui. E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Que você já deve ter feito a si mesmo. O que seria mais difícil de parar? Um caminhão muito pesado ou um carro que também esteja sendo que ambos eles estão se movendo com a mesma velocidade? Você deve pensar que o caminhão ele deve ser mais difícil de parar. Está certo. Por quê? O caminhão ele tem maior massa. E se ele tem maior massa, a gente pode perceber que ele tem uma maior inércia que está em movimento. A quantidade de massa que ele tem ali é muito maior quando se comparado com o carro. E se a gente for comparar isso com a quantidade de movimento, ele terá uma maior quantidade de movimento envolvida nisso, porque nós vamos estudar agora que a quantidade de movimento, ou momento linear, ela está diretamente ligada à massa e à velocidade desse nosso veículo, desse nosso objeto que está em movimento. Assim nós temos que a quantidade de movimento ela é uma grandeza que relaciona a massa de um corpo com sua respectiva velocidade. Nós temos aqui que o Q ele é a quantidade de movimento, M será a massa desse nosso objeto e V a velocidade. Notem que assim como o impulso, a quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial, meus queridos. Ou seja, ela possui módulo, direção e sentido também. Outro ponto que se deve destacar é que a quantidade de movimento ela possui a mesma direção e sentido da velocidade. Logo, ela é tão fácil de você identificar a direção e o sentido quanto o impulso, porque é só você verificar para onde está apontando a velocidade. Então a gente percebe que existe uma equivalência também entre a unidade de medida do impulso e a quantidade de movimento. Como assim? Vamos trabalhar aqui com uma relação de unidades. A unidade do impulso, se você for lembrar lá da equação do impulso, a gente pode pegar aqui de novo, ó, a caneta aqui, ó. A caneta, lembra que o impulso ele é a força vezes o tempo. Peço perdão aqui que eu estou escrevendo pelo mouse. Força vezes o tempo. Força é dada em newtons, certo? E o tempo é dado em segundos.
Newton, lembra lá quando a gente começou a estudar que a unidade do Newton era quilograma por metro segundo quadrado. E a unidade do tempo é segundos. Ora, eu corto o segundo quadrado com o segundo aqui. Nós temos que a unidade do impulso, ela também é igual à unidade da quantidade de movimento. Como assim? Quantidade de movimento não é massa vezes a velocidade? Massa é dada em quilos. A velocidade em metros por segundo. Logo, quando fazemos essa manipulação, sabemos que a unidade do impulso ela é igual à unidade da quantidade de movimento. Feito isso, nós conseguimos elaborar esse seguinte teorema, o teorema do impulso, que diz exatamente o seguinte. Vou passar aqui. O impulso da resultante das forças, ou seja, da somatória das forças, que atuam sobre um corpo num determinado intervalo de tempo, ela será igual à quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Parece que eu falei grego, mas quando nós relacionamos as duas equações, a gente consegue uma certa igualdade. Por quê? Vamos pegar como exemplo aqui a nossa equação do impulso. Impulso é força vezes o tempo. Força é massa vezes aceleração. Ó. Esse é o conceito de força, a definição de força. Se substituirmos a massa vezes a aceleração aqui na força, nós temos massa vezes aceleração. Lembra lá da cinemática, onde falávamos sobre a definição de aceleração? A aceleração não é a variação da velocidade pelo tempo? V final menos inicial? É isso daí, né? Então, substituirmos o valor da massa por essa relação aqui. Logo, vai ficar o impulso será massa vezes a aceleração, que é V final menos V inicial, dividido pelo tempo. O tempo cancela aqui, você divide tempo por tempo, fica 1. Logo, a massa será, o impulso será massa vezes velocidade final vezes menos velocidade inicial. Quando você faz o produto, a distributiva dos dois aqui, temos que o impulso ele será massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Isso daqui te lembra alguma coisa, né? Massa vezes velocidade é quantidade de movimento. Final menos inicial é variação. Logo, a gente pode dizer que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, a variação do momento linear. Assim, nós temos que para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante ela é igual à variação da quantidade de movimento. Para isso, nós temos aqui um exemplo do airbag. Quando a gente tem uma variação rápida na quantidade de movimento, a gente necessita de uma força grande, enquanto uma variação lenta da quantidade de movimento necessita de uma força menor. Tá bom? Quando nós temos aqui o princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos que lembrar do mesmo princípio da energia mecânica, onde a energia, nesse caso, se conserva e o momento também se conserva aqui, em todos os casos. Onde nós veremos a conservação do momento e a dissipação das energias, no caso de colisões, que é onde nós iremos falar mais para frente, mas o momento ele sempre se conserva. Onde nós temos aqui na descrição, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento de um sistema permanece constante. Quando nós colocamos que a força resultante, nesse caso, que são as forças externas no sistema, é zero, nós temos que o impulso é a força resultante vezes o tempo. O impulso, então, será zero. Se a força é zero, se lembrarmos o teorema do impulso, onde o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, sendo o impulso zero, nós temos que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. E aqui nós temos uma observação. Mesmo que a energia mecânica ela varie, pessoal, a quantidade de movimento ela permanece constante, ela pode permanecer constante. Assim, nós temos que os princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento, eles são independentes, ou seja, não dependem um do outro. As auroras boreais, meus queridos, elas são um assunto interessante que tem a ver com a quantidade de movimento. Elas derivam disso. Por quê? Para a aurora boreal, nós temos as partículas carregadas do vento solar
que elas são aceleradas pelas linhas de campo magnético terrestre. Se vocês lembram do conceito de eletromagnetismo, nós temos as linhas de campo magnético que percorrem toda a Terra, e isso acaba acelerando as partículas carregadas que são trazidas do vento solar. Quando elas são aceleradas e elas colidem com as moléculas de ar da atmosfera, elas ganham essa energia eterna, ou seja, os elétrons delas são excitados e acabam emitindo esse tipo de luz aqui. Quando elas perdem esse tipo de energia, as moléculas acabam emitindo a luz, criando a aurora boreal ou a aurora austral, que chama aqui. As colisões, meus queridos. A definição mais clara de colisão, ela é uma interação com duração limitada entre dois ou mais corpos. E a gente tem que numa colisão, a gente tem a troca de quantidade de movimento e energia em consequência dessa interação. Você vai perceber quando nós colocarmos exemplos das bolas de bilhar, que é o exemplo mais clássico de interação de colisão, e um acidente de carro também acaba sendo uma maneira bem clássica de você enxergar as colisões. Tá? Aqui nós temos as colisões que estarão livres de qualquer força externa, e a força externa será menor que as forças envolvidas das colisões e acabam sendo desprezíveis. Aqui na quantidade de movimento, ele é conservado. A quantidade de movimento do sistema é conservado, já que as resultantes, ou a resultante das forças, elas são desprezíveis, ou seja, elas acabam sendo insignificantes para a gente aqui considerar no nosso cálculo. A quantidade de movimento final será igual à inicial. Quando a energia total, nesse caso, ela não variar na colisão, nesse caso a energia mecânica, a energia cinética do sistema ela é conservada. Nessa situação, a colisão é chamada de colisão elástica. O melhor exemplo que você pode ver isso é a bola de bilhar. Você bate na bola de bilhar e a outra, elas se espalham, cada um para um lado. Isso acontece porque existe a conservação da energia. A energia cinética dessas bolinhas ela é conservada e não dissipada em outras formas. Quando a gente tem as colisões do dia a dia, como uma batida de carro, por exemplo, nesse caso aqui está bem exagerada, a energia ela é transformada, principalmente a energia cinética, ela é transformada em outras formas, seja pelo calor, pelo barulho, que é chamada de energia sonora, e a energia térmica, e outras formas de energia também. A esse ponto, a energia total do sistema ela não se conserva, porque ela acaba sendo dissipada em outras maneiras. A partir disso, nós temos que a colisão ela é chamada de inelástica, que é um exemplo aqui, a colisão de automóveis. Ainda no tema de colisão, nós temos esse exemplo aqui que mostra de maneira bem clara uma colisão perfeitamente inelástica e a colisão elástica, sendo massa aqui a massa dos veículos, velocidade em metros por segundo, e esse mom aqui é o momento que está sendo conservado. Percebam que, numa colisão perfeitamente inelástica, nós temos que o carro no início ele está com um momento de 20. Quando ele bate no caminhão, ou seja, existe a transferência de energia, nesses dois aqui, a energia nesse caso é dissipada, temos aqui a dissipação de energia de várias formas, e o carro ele permanece grudado no caminhão enquanto o caminhão desenvolve o movimento. A gente pode perceber que o carro ele continua com a mesma velocidade junto com o caminhão, mas o momento aqui é transferido para o caminhão, de modo que quando fazemos o equacionamento, o momento final será o momento ele acaba se conservando, o valor dele, 20, permanece o valor do momento, porque não tem como somar ou subtrair valores acima disso, ele tem que permanecer o valor de 20 dele mesmo. Numa colisão perfeitamente elástica, nós temos aqui que os dois veículos eles partem para direções opostas após a colisão. E a soma dos momentos também acaba sendo igual. O momento final ele tem que ser igual ao momento inicial. Ou seja, quando fazemos o cálculo do momento, tanto antes quanto depois, o valor tem que ser 20. Mas ambos os veículos ganham velocidade por conta dessa interação que nós temos aqui. Acima disso, nós temos o coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição ele é definido como a razão entre a velocidade de afastamento e
a velocidade de aproximação dos veículos, e ele é dado por esse E. A gente tem que lembrar que por ser uma divisão de duas velocidades, esse coeficiente ele será um número puro, ou seja, uma grandeza adimensional, não possui dimensão, e ele é muito bom para você utilizar na classificação e equacionamento de uma colisão. Quando nós temos uma colisão elástica, você percebe que a velocidade de afastamento ela é igual à velocidade de aproximação, e esse coeficiente de restituição será um valor de 1. Numa colisão inelástica, nós temos que a velocidade de afastamento ela é menor que a velocidade de aproximação, e esse valor ele estará entre 0 e 1. E numa colisão perfeitamente inelástica, a velocidade de afastamento é 0, porque os veículos eles estão basicamente colados na colisão, então o coeficiente de restituição é 0. Tá bom? Meus queridos, esse foi o conteúdo da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto do nosso conteúdo durante o ano. Eu irei providenciar até o Natal alguns exercícios para a gente resolver em cima disso, para que não seja um tema em que há ausência de exercícios, que a gente consiga resolver, fazer alguns exercícios tranquilos em cima disso, para finalizar o nosso ano e o nosso conteúdo com chave de ouro, tranquilo para vocês assim, tá? Eu queria agradecer novamente toda a participação. Eu espero que a gente no ano que vem a gente consiga se encontrar após a vacina, eu poder conversar com todos vocês e vocês poderem conversar sem medo de se infectar com essa questão do vírus, e que essa pandemia seja no final uma coisa só do passado para a gente dar risada e a gente também lembrar dos bons tempos que a gente viveu aqui nas nossas aulas, aqui na nossa junto com o conteúdo dos outros professores, dos estudos, lembrar das coisas boas que a gente conseguiu fazer esse ano, mesmo que sejam coisas pequenas, a gente tem que levar em consideração isso, porque acabam sendo coisas boas, e isso é muito importante pra gente, tá bom? Lembrar de todas as pessoas que se dedicaram, principalmente os enfermeiros, médicos, os profissionais que se dedicam todos os dias trabalhando aí, se arriscando, e lembrar que a gente precisa espalhar o conhecimento para que não haja desinformação sobre tanto a vacina e e desmistificar algumas fake news que existem nos jornais. O conhecimento ele serve justamente para isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima semana com alguns exercícios para a gente finalizar o nosso ano de maneira perfeita, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.